Cara, saiu alguns spoilers sobre o último episódio. Tem uma coisa muito estranha nesses vazamentos do episódio final de The Boys, mas não é nem a parte do caos, da destruição ou do Homelander surtando. Isso a série já vinha construindo faz tempo. O problema é outro. Se isso aqui for real, o episódio 8 basicamente transforma o Homelander em algo que nem os próprios fãs mais fanáticos vão conseguir defender. E talvez seja exatamente esse o objetivo. O mais curioso é que o cara que soltou tudo simplesmente apagou o vídeo e depois sumiu da internet. Conta deletada, tudo removido. E normalmente, quando alguém inventa vazamento falso, a pessoa continua lá tentando ganhar atenção. Aqui foi o contrário, o cara desapareceu. Isso deixou muita gente encucada. Segundo essas informações, o último episódio seria literalmente onde foi parar quase todo o orçamento da temporada. E faz sentido, porque aparentemente o episódio inteiro vira uma guerra total. Só que antes disso, tem uma cena que parece ser o verdadeiro ponto sem volta da série. Os The Boys estariam destruídos depois da morte do francês, tentando bolar um plano final contra o Homelander enquanto ainda existe aquele medo do Soldier Boy aparecer de novo e se juntar ao filho. E convenhamos, depois da quarta temporada, ninguém mais confia em nada nessa série. Parece que qualquer personagem pode mudar de lado em 5 minutos. Enquanto isso, o Homelander faria uma coletiva gigantesca na Casa Branca junto da Ashley, praticamente se declarando o novo salvador da América. E aqui começa a parte mais bizarra do vazamento. Ele não estaria só querendo poder político. O cara basicamente começa a agir como uma figura divina. Tipo, acima de qualquer lei, acima de qualquer ser humano normal. Só que os jornalistas presentes ficam claramente desconfortáveis. E o vazamento diz que o Homelander começa a ouvir os batimentos cardíacos deles, percebendo que ninguém ali realmente acredita nele. Cara, isso combina muito com a psicologia do personagem. O maior medo do Homelander nunca foi perder luta, nunca foi morrer. O maior medo dele sempre foi perceberem que ele é só um cara desesperado por validação. E aparentemente é aí que ele perde completamente o controle. Segundo o vazamento, essa seria a cena que o elenco comentou meses atrás, quando disseram que o Homelander faria a pior coisa da série inteira. E olha, se metade do que falaram aqui entrar no episódio, eu entendo perfeitamente o Anthony Starr falando aquilo nas entrevistas. O mais pesado é que depois disso, até os próprios apoiadores começam a ficar assustados com ele. E isso é muito importante para a história, porque até hoje o Homelander conseguia manter uma ilusão. Tinha gente que via ele como herói, gente que fingia não enxergar certas coisas, gente manipulada pela VOT. Mas esse episódio aparentemente destruiria essa máscara ao vivo. E aqui entra um detalhe que pouca gente comentou. Esses vazamentos fazem parecer que o final inteiro gira em torno do maior medo do Homelander, ser abandonado. Não é coincidência que o leak fala do pai ficando horrorizado com as atitudes dele. O cara supostamente tenta alertar que aquilo destruiria a influência da igreja, faria as pessoas perderem a fé e acabaria com tudo que eles construíram. Só que o Homelander já estaria num nível mental tão quebrado que nem liga mais pra consequência. Ele só quer lealdade absoluta. E sinceramente, isso encaixa perfeitamente com a visão distorcida que ele tem do mundo. Na cabeça dele, qualquer pessoa que questione já virou inimigo. A Ashley aparentemente percebe isso antes de todo mundo. O vazamento diz que ela presencia uma dessas cenas e foge imediatamente porque entende que ninguém mais está seguro perto dele, nem os aliados. E aí o episódio começa a virar um apocalipse completo. Porque enquanto o Homelander entra em modo destruição total, os The Boys estariam escondidos testando novos poderes na Kimiko, tentando recriar parte das habilidades do Soldier Boy, só que mais fracas. Enquanto isso, o Ryan estaria escondido na Nova Zelândia, acompanhando tudo pela internet. E aqui tem uma virada interessante, porque aparentemente é nesse momento que ele finalmente entende quem o pai realmente virou. Não é mais aquele conflito de talvez o Homelander tenha um lado humano. O leak faz parecer que o Ryan vê o país inteiro entrando em colapso e decide voltar para os Estados Unidos para tentar impedir aquilo. Só que antes da batalha final acontecer, tem um detalhe absurdo envolvendo o QG dos The Boys. Segundo o vazamento, o Homelander invade o esconderijo procurando Butcher e encontra apenas o terror. E cara, essa parte parece muito algo que a série faria justamente para destruir o psicológico do Butcher de vez. O leak diz que o terror chega a urinar na bota do Homelander, e é aí que o Homelander perde a cabeça e elimina o cachorro ali mesmo. Quando os The Boys retornam e encontram o terror daquele jeito, o Butcher simplesmente desaba mentalmente. Tipo, qualquer resto de sanidade que ainda existia nele vai embora naquele momento.
O cara volta pro estado mais sombrio possível, completamente consumido pelo ódio. E honestamente, isso combina demais com o personagem. O Butcher nunca foi movido por heroísmo, ele funciona na raiva. Outro detalhe interessante é que os vazamentos falam que a Starlight reúne o pessoal de Gen 5 para a batalha final. E isso pode ser muito maior do que parece, porque pela primeira vez várias histórias do universo de The Boys realmente se conectariam numa guerra gigante. Segundo essas informações, Ryan, Butcher, Químico, Marie, Hughie, Starlight e o resto do grupo simplesmente não conseguem parar o Homelander no começo da luta. O cara estaria atropelando todo mundo, mesmo lutando sozinho. Só que aqui entra uma mudança importante. O Hughie, aparentemente, decide usar composto V, e isso seria uma virada gigantesca pro personagem, porque ele passou a série inteira tentando não virar aquilo que ele odiava, mas faria isso por um bem maior. A Marie usaria os poderes de sangue junto com os tentáculos do Butcher para prender o Homelander enquanto o Ryan segura um dos braços dele. Ao mesmo tempo, a Starlight cegaria ele temporariamente para Químico usar o novo poder que ela obteve no último episódio. Depois da explosão causada pela Químico, o Leak diz que o Homelander acorda sem poderes, sem visão de calor, sem força absurda, sem invencibilidade. Só ele, pela primeira vez, como um humano comum. E aparentemente, é aí que acontece a cena mais pesada do episódio inteiro. Não pela brutalidade, mas pelo significado. O Homelander começa a chorar, o personagem mais poderoso da série inteira, passando o episódio todo tentando agir como Deus, e no final sobra só um homem completamente aterrorizado porque perdeu aquilo que fazia ele se sentir superior. O Leak diz que o Butcher consegue dominar ele nesse momento, e encerra tudo usando um pé de cabra. Só que é aí que a teoria muda completamente, porque depois da queda do Homelander, o Butcher não consegue parar. Consumido pela morte do terror e totalmente destruído mentalmente, ele decide usar o vírus para eliminar todos os supers restantes, sem exceção, inclusive pessoas inocentes. E é aqui que o Hughie entra de vez como peça central do final. Agora com o composto V no corpo, ele percebe que precisa impedir o próprio Butcher antes que tudo saia do controle. E sinceramente, isso seria trágico demais, porque o Hughie praticamente vê o Butcher como família desde a primeira temporada. Segundo a teoria, os dois acabam tendo uma última luta numa praia, e isso explicaria uma cena estranha mostrada rapidamente no trailer final, onde alguém aparece caindo perto do mar. Muita gente começou a ligar os pontos porque os atores do Butcher e do Hughie tiraram fotos juntos exatamente nesse local durante as gravações. E honestamente, faz muito sentido essa ser a verdadeira luta final da série. Não Homelander contra Butcher, mas Hughie contra Butcher, porque no fundo The Boys sempre foi sobre até onde alguém pode ir antes de virar exatamente aquilo que jurou destruir. O Hughie representaria a última linha de humanidade sobrando naquele grupo, e o Butcher seria o exemplo do que acontece quando a vingança consome absolutamente tudo. No fim, o Hughie acabaria eliminando o Butcher naquela praia. Se isso realmente acontecer, talvez seja um dos finais mais pesados que The Boys poderia fazer.